Boa noite a todos, obrigado aí pelo apoio que eu estou recebendo nesse momento. O que eu posso falar? Eu fui pego de surpresa, não podia imaginar que os meus direitos políticos poderiam ser cassados, afinal de contas, não tem caso, né? Não existe. E aí estou agora, os advogados, o Arthur está vendo a situação do processo e acho melhor ele comentar porque ele está mais a par, ele tem condição mais, ele tem mais condição de dizer sobre o que aconteceu. Ele, como ministro da Educação, ele tem uma obrigação funcional, uma obrigação da função dele. E chegou no conhecimento dele o que chegou no conhecimento de todo mundo. A quantidade de reportagem, de notícia, de droga na universidade, em universidade federal, em universidades em geral, ou drogas na sociedade, né? É imensa. E aí, nós somos professores de universidade federal. Você via toda hora os caras fumando maconha no mínimo fumando maconha, que ainda não é legalizada. Então, é uma droga. O que acontece? Ele deu uma entrevista e mencionou as drogas. Falou, tem drogas nas universidades. E aí ele foi chamado no Congresso para esclarecer. E aí ele mostrou um monte de reportagem, um monte. Aí, se vocês entrarem e derem o Google, vocês vão achar um monte de coisa de droga. Pô, não precisa. Se você tem parente, filho, todo mundo sabe o que acontece. E aí aparece uma notícia que ele estava sendo processado por uma procuradora do Ministério Público Federal, em Brasília, por ter falado que existem drogas, plantações extensivas nas universidades, de drogas nas universidades. Aí ela diz o seguinte: se vocês olharem o processo, ela até fala, não, realmente tem drogas nas universidades, tal, ela até concorda. E ela diz assim, não, mas ele exagerou ao dizer que havia plantações e extensivas, a plantação, na verdade, não era tão grande. Então, o fato dele ter exagerado, é improbidade administrativa. Improbidade administrativa, você perde os seus direitos políticos. Aí fala assim, ele perdendo os direitos políticos, pessoal, ele não pode nem votar. Não é que ele não pode ser votado, ele não pode votar. Então, ele perde direitos essenciais. Improbidade administrativa, quem já ouviu falar de improbidade administrativa? É grave, né? É de crime, é de corrupção, é de roubo. Será que não há casos de roubo e corrupção suficientes no Brasil para ter trabalho suficiente do Ministério Público Federal para investigar? O argumento extensivo, ele tem que defender, ele tem que fazer a denúncia da maneira mais forte que ele puder, porque o papel dele é esse. Então, disse assim, não, ele como ministro da Educação não poderia ter usado certas expressões. É o contrário. Ele como ministro da Educação tem que levantar os problemas. E aí tá pegando nessa, falou que tinha. Então, ela chega ali até a começar a concordar, realmente tem drogas nas universidades. E se você olhar as plantações, assim, o que tinha ali, uma plantação, os caras usavam agrotóxico, borrifador, e o lance do extensivo pode ser também a quantidade que está acontecendo, né, da dimensão do problema. E havia uma reportagem que o jornalista, inclusive, falava, e ele não mencionou reitor, ela está dizendo que ele feriu os funcionários. Os funcionários das universidades, os reitores. Ele não falou, esse é o reitor tal que está fazendo. Até porque aí sim, né? Ele poderia ter sofrido um processo dos reitores, do reitor processando ele. O que está acontecendo visivelmente, né? Saiu meu nome, apareceu, cresceu, está crescendo, está incomodando, e de repente
sai essa denúncia. Saiu a denúncia, você vê a malandragem, não de todos os jornais, né? A Gazeta do Povo soltou a matéria corretamente, né? Pô, está sendo acusado de falar tal, que tinha drogas e pode perder os direitos políticos. Não conta a história, conta como é. Mas você pega a maior parte desses jornais aí que pertencem a duas famílias, basicamente, né, que estão no pacote ali. Vocês veem só Abraão processado por improbidade administrativa. O que por ataque às universidades. Não, improbidade administrativa, chamada improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? É corrupção. Não é corrupção. Eu estou sendo acusado de difamar, entre aspas, as universidades ao falar que lá tem drogas, que tem plantação de maconha lá dentro, ou que teve laboratório de química sendo usado para a produção de metanfetamina, e está tudo documentado isso. O que mais me espanta é que está documentado. Eu fui ao Congresso e assim, quando eu fui ao Congresso, eu levei toda a documentação, está tudo documentado. E no Congresso não faltou gente tentando me contra-argumentar, e saiu tudo, o pessoal saia correndo. Quando eles viram o material que eu tinha, a documentação que eu tinha, aqueles parlamentares de esquerda se mandaram. Tinha gente que passava na porta, olhava e saia correndo. O Freixo, que me chamou, ele falou um monte de coisa, falou, e agora eu vou sair que eu não quero escutar ele. Não, falou, volta aqui, você falou, eu tive que te escutar, pelo menos você vai me escutar aqui. Então, assim, ampla documentação, amplo material, e nesse momento que o meu nome aparece em destaque, ele vem nitidamente uma ação dessa para tirar os meus direitos políticos, porque eu falei que tinha droga na universidade e porque tem plantação de maconha na universidade e que tem também a utilização de laboratório de química na universidade para a produção de metanfetamina, de droga sintética. A maconha é uma droga ilegal. Ela não tem que ser liberada. Sou contra que libere a maconha. Mas mesmo enquanto, se for eventualmente liberada, enquanto isso, ela está gerando dinheiro para o narcotráfico. Então, não é só... E o ambiente universitário é para ensino e pesquisa. Não é para a pessoa ficar chapada lá. A quantidade de notícia, o pessoal tá botando aí na internet, a quantidade de notícia que tem de venda de droga, laboratório, depósito de droga, em universidade. O pessoal mandou um monte, deve ter 100 notícias dessas. Depósito de droga, tráfico dentro da universidade. Boca de fumo. Cara, boca de fumo, morte, assassinato, crime, e o que isso traz lá dentro também. E mais o que ele disse, as manchetes são assim: Weintraub é processado por improbidade administrativa. Isso daí dá a impressão que houve corrupção, que houve crime, que houve algo grave, porque improbidade administrativa, a gente sabe bem o que é. Para chegar nesse ponto, para chegar no ponto de improbidade, o cara tem que ter feito o escarcéu. E tanto ele tem a certeza de que fez tudo certo, isso é importante falar para vocês agora aqui, isso é uma coisa até formal, isso que eu vou falar. Tanto ele tem a plena, absoluta certeza de que ele fez o correto, que ele poderia ter ficado quieto, porque essa procuradora, procuradora federal, ela entrou com a ação. Aí o meu irmão teria que ser citado aqui nos Estados Unidos. Para ele ser citado aqui nos Estados Unidos, ia demorar meses, se não anos, porque teria o juiz do Brasil mandar aqui para os Estados Unidos, o juiz americano, fazer a citação dele. Isso demora muito tempo. E ele, na boa fé, ele tem tanta certeza da inocência dele, eu não preciso dizer para vocês, que ele aqui falando esse assunto, ela já pode usar e falar, já foi citado. Eu já me considero citado, não precisa me citar. Estou citado, estou ciente que tem no Ministério Público alguém falando que eu tenho que perder meus direitos políticos por dizer que tem droga na universidade. Tá? Esse processo, se ele seguir, ele pode realmente perder os direitos políticos dele. E vocês, eu duvido que vocês encontrem algum precedente jurídico.
se fala muito de segurança jurídica, né? Eu duvido que vocês encontrem um precedente, seja de um ministro da Educação, que tenha falado novamente, né, a liberdade de expressão. Ele se expressou, ele falou, meu, tem plantação, qual o absurdo que é? Plantação de maconha dentro de um campus universitário federal. Olha o absurdo da situação. E quer o quê? Que ele fique quieto, que ele seja comportado nas palavras. E por causa disso ele tem que perder os direitos políticos. Vejam o absurdo da situação de novo. É a liberdade, cara. Eu não disse nem o campus, porque são vários, não é um. Né? Teve um campus que tinha o laboratório de química sendo utilizado por metanfetamina, depois pé de maconha espalhado por um monte de campos, depois tinha dormitório das universidades sendo utilizado como ponto de venda de droga, de entorpecente, enfim, é uma coisa... Veja, muito tempo atrás, na USP, não podia nem vender cerveja dentro. Por quê? Porque é dinheiro do povo, do pagador de imposto. Então, o aluno, o professor, as pessoas estão lá para estudar, para pesquisar. Não é que eu estou pagando, meu dinheiro, estou lá e resolvi hoje tomar cerveja. Eu estou lá em tese para estudar, para devolver para o investimento que a sociedade, que você, pagador de imposto, está fazendo nos estudantes, tem que voltar. A pessoa tem que se tornar mais produtiva, voltar a pagar imposto, gerar riqueza e devolver para a sociedade esse investimento. Não é para ficar tomando cerveja. Pô, fumar maconha, mais absurdo ainda, vai para o narcotráfico. Usar a metanfetamina feita no laboratório, mais absurdo ainda. Não, ou utilizar a estrutura da universidade para fazer depósito de droga, para distribuir. Porque você, quando utiliza a estrutura da universidade para vender droga, você está utilizando uma estrutura de cara jovem, ou seja, ele tem um mercado. O cara não vai vender maconha no lar dos velhinhos. Então, ele tem um mercado de cara jovem, ele aproveita a estrutura para vender a maconha. Pode favorecer crime, porque entra lá o traficante, ele pode estuprar alguém. Isso é um desastre para a segurança pública, um desastre para a segurança pública. Então, assim, ele, como ministro da Educação, eu ousei falar a verdade. Estava dando, lutando. O ponto é assim, foi criada uma estrutura, essa estrutura tem soberania, não é autonomia, é soberania, e se você ousar questionar, vai uma baba de dinheiro, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões por ano que vão para lá. E se você ousar questionar consumo de droga, entorpecente, produtividade, a remuneração das pessoas. Eu sou professor universitário de uma universidade federal. Se você ousar questionar, a estrutura inteira vem para cima de você. Ok. Agora é mais grave ainda. Por que estão vindo para cima de mim? Porque o meu nome apareceu pela militância, subiu pela militância, e aparentemente, o que tudo indica, está se viabilizando. Está se viabilizando, meu nome está se viabilizando. E isso ameaça, sim, a Tigrada. Por quê? Porque eles viram do que eu sou capaz de fazer no MEC. A Tigrada viu que se você me entregar a estrutura na mão, eu paro a sacanagem. Não estão me acusando por roubo, não estão me acusando por incompetência, não estão me acusando porque deu problema. Por que eles não mostram? Não chegou o livro didático, porque chegou tudo. O equipamento dos 50 hospitais universitários que foram comprados foi mais caro. Não foi o mais barato do Brasil. Tudo mais barato do Brasil. As reformulações que foram feitas no MEC, que estão dando sucesso agora está aparecendo o Grafogame, está aparecendo o Conta Pra Mim. Por que eles não vão lá agora e falam, tudo ali teve improbidade administrativa? Isso é importante que ele falou. Não teve improbidade administrativa. Não tem, eles não fazem uma acusação, eles não fazem uma acusação de improbidade administrativa, porque o MEC ele tinha mais hospitais do que o Serviço Federal. Ele tinha o EBSER, eram mais hospitais universitários do que no resto do Brasil. Tem pouco estado no Brasil com a mesma quantidade de hospitais que o MEC tem. Não tem uma acusação. Tem mais uma coisa para falar. Onde é que está a improbidade administrativa? A gente fez uma mudança gigantesca, passou a ter Enem digital. Por que não vai ver? Porque não tem uma acusação, só tem história de sucesso. É uma após outra conquista que foi feita. E aí o que fizeram
o pessoal de esquerda no Twitter ficou botando assim, replicando, olha, o Weintraub, o desministro, ele está sendo processado por improbidade administrativa, tá vendo? Não fala do quê, não fala... E eles ficam levantando. Pode ver, pega todos esses jornalecos aí, tá tudo aparecendo só, vai entrar uma improbidade administrativa. Não está falando que eu estou perdendo meus direitos políticos por falar que tem droga na universidade. É isso que está acontecendo. Enfim, e... Desculpa o desabafo. A gente fez isso hoje, a gente nem ia fazer essa live. Vocês podem imaginar o grau de estresse, a gente trabalhou, você imagina, você vai, faz um trabalho, dá o seu sangue, luta, faz a coisa certinha, e aí depois recebe uma notícia dessa, que você está sendo processado por improbidade administrativa, que assim, é crime, cara, é corrupção. Feio, é corrupção, é feio, cara. E a gente veio falar, bicho, sabe? Tem muita gente que está nos defendendo, a gente agradece de coração. Obrigado para todo mundo que me defende, eu agradeço sinceramente. Então, se não fossem vocês, a gente estava na chuva. Agora, o que acontece? Para deixar bem claro, você passa o dia inteiro trabalhando e é mais um processo que vai ter que entrar, vou ter que gastar dinheiro. Já tivemos que ver advogado, como a gente está dizendo. A gente poderia ficar quieto, ó, fazer live, vocês perguntarem assim, e esse processo? E a gente ficar quieto, entendeu? Imagina que ridículo, a gente ficando quieto para ele não receber a citação. Porque aí o processo não dava. Mas, cara, é melhor encarar esse negócio de frente. É melhor encarar de frente logo. Pode já estamos citados, cara, não temos receio. E outra, é para tirar o direito político dele? Qual que é o objetivo? Tem dois Weintraub aqui, não é Tem um só. Tem dois, cara. Vocês vão tirar dos dois também. Daí virou Venezuela de vez. A gente está no limiar de virar Venezuela. Tem um monte de bandido, criminoso, ladrão, pilantra. Tem cara que acabou de receber de volta os direitos políticos. Preciso dizer quem é, o que ele fez. O cara está de novo. Você pode imaginar uma situação que esse cara, que vocês sabem de que eu estou falando, que até agora estava preso, e agora está com os direitos políticos, está virgin again, está virgem de novo. Você pode imaginar esse cara com os direitos políticos e o meu irmão sem, porque falou que tem drogas nas universidades? Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Agora, o que vai acontecer? Tira o meu direito político? Já estou exilado aqui. Sem direito político estamos na ditadura. Exilado sem direito político é ditadura. Beleza, mas eu aqui fora vou poder falar. E vou trompetear. Eu prefiro voltar de uma forma civilizada e cuidar das coisas de uma forma civilizada. Se o sistema se a gente vai seguir para a Venezuela, também não tem problema. Vamos seguir para a Venezuela. Isso é venezuelização, isso é inacreditável. Eu perdi os meus direitos políticos porque eu falei que tem drogas nas universidades. Eu deveria ter ganhado um prêmio para o seu primeiro ministro da Educação para falar que tem droga na universidade. Você manda um moleque teu, um jovem teu para uma universidade, ele começa a ficar um drogado lá dentro da universidade. E aí, como é que faz? Eu perdi aluno meu por causa disso. Caiu no trilho de trem, morreu. E aí? Enfim, essa não é uma live legal que a gente está fazendo, é um alerta. Estamos aproveitando o espaço para falar, porque se vocês notarem, eu não vi defesa nossa de grande. Estou vendo vocês nos defender. E essa numa situação que tinha que mobilizar. Isso não é normal. Isso não tem cabimento. Não é uma coisa que se aceita. Alguém que luta contra as drogas tinha que ser homenageado, tinha que ser defendido. Um ministro que vai lá, um ministro da Educação, fui o único que vai lá e levanta a questão das drogas, cara. Se vocês olharem as fotos, pega aí me mandaram agora, mas ele já tinha posto. É uma coisa tão normal, assim, virou já normal, que universidade tem droga. Aí você olha o lugar sujo, lugares sujos, tudo detonado. E aí vem o ministro da Educação, cara, e fala, é um problema grave. É grave, cara. E ele vai o quê? Escolher as palavras? Não, precisamos ver. Eu não falei palavrão. Assim, para com isso. Eu não me arrependo do que eu disse.
Momento algum não falei um palavrão. Aliás, não é do meu feitio falar palavrão. Não falei palavrão, não citei nomes. Quando ele fez aquela reunião, começaram a divulgar que ele tinha chamado de FDP. A famosa reunião. Cara, famosa reunião. Exato. E aí ele falou, eu não falo palavrão, cara. Eu não falo. E realmente ele não tinha falado. Então, cara, é assim, é a inversão completa de valores. Isso é uma inversão completa. Se você olhar a extensão do problema das drogas, não é só o problema. Eles acusam o presidente de genocida injustamente. Mas quem fomenta o uso de droga é responsável, sim. Quem vai lá e fala que não, uma droga é legal, é bacana, passa na Cracolândia a quantidade de vidas, de famílias destruídas. Se você pegar o exemplo da Cracolândia, pegue o exemplo da Cracolândia. São dezenas de milhares que estão ali fora. Se você pegar em dinâmica, pegar a dimensão de tempo de quem já morreu ali, o acumulado das décadas de Cracolândia. Ou da violência, ou das famílias que foram destruídas, o sofrimento, assim, veja, vamos centrar aqui, vamos voltar, só para, senão fica um desabafo, fica uma conversa de maluco. Para resumir aqui a nossa live, porque essa live é uma live mais curta. Sim. A gente está lendo aqui os comentários, obrigado. Não estamos vendo nenhuma grande pergunta, mas, resumidamente, poderia estar me escondendo, não estou me escondendo, me considero legalmente citado. Nossos advogados vão entrar em contato, é mais dinheiro que eu vou gastar? É mais dinheiro que eu vou gastar. Me considero citado, advogados vão entrar em contato, vão atrás do problema e vamos tentar resolver o quanto isso. Considero uma covardia de qualquer jornal, cachorro, que coloca Weintraub em improbidade administrativa. Considero uma covardia, uma atitude calhorda. Porque quando você fala em improbidade administrativa, você associa com corrupção. E não foi o caso. Fui o primeiro e único ministro na história do MEC a falar do problema de droga nas universidades. Então, resumidamente, me considero citado, espero não perder os meus direitos políticos. Ser o único a perder os direitos políticos, uma coisa virou Venezuela. Sou um refugiado sem direitos políticos, é isso que é. Resumido é isso. Tive que sair do país e perdi os meus direitos políticos. Então, assim, realmente é o caos. Então, tudo bem, tá? Vocês estão acompanhando e vão ver onde é que vai parar. E não vão me dobrar. Lembrando, não tem só um Weintraub, hein? Tem dois aqui. E eu vou seguir. E agora que chamou pro pau, agora que a gente vai. Não tem volta, cara. Se vocês olharem o que está acontecendo, é uma cacetada atrás da outra. E vão dando cacetada na gente para ver se para. Falou, foge, cara. Para, arrega, desiste. E, cara, não é do nosso feitio, bicho. A gente chegou até aqui justamente por não vai para trás. Então, a gente vai manter vocês a par. Isso é grave. É muito grave. Não consigo imaginar, não consigo ver outro cara que tenha acontecido isso. Quando você olha, eu até cheguei a falar, será que se tivesse havido corrupção ou crime, ele estaria sendo processado? Entendeu? É um desculacho, cara. Enfim. Bom, desculpa o desabafo, tá? Desculpa o desabafo. Isso mexe comigo. Mexe muito comigo, porque é assim, é um sistema, é um mecanismo corrupto. A estrutura do Brasil, as estruturas do Brasil têm corrupção, tem narcotráfico, tem droga, tem injustiça. Me chamaram, né? Entre aspas, de ladrão, porque improbidade administrativa, eu como leigo penso, é ladrão. Existe uma coisa que é, tudo bem, se a gente tivesse numa situação de que não há crime, está tudo certo, está tudo bem, não tem mais nada para ser Mesmo assim seria uma injustiça. Mesmo assim seria, porque o que precisa parar uma pessoa? A máquina inteira para falar assim, ele falou que precisamos destruir o Weintraub. Sabe o que
Sabe por que eles querem destruir o Abraão Weintraub? Tem o Arthur Weintraub também. Sabe por que eles querem destruir? Porque o legado e o que eu fiz lá no MEC deixou os caras preocupados. O que aconteceu foi isso. Eu vou repetir isso aqui. Um período muito curto de tempo, a gente mexeu com muitos interesses, muitas estruturas e saneou muita coisa. E eles não têm uma vírgula para falar do Enem digital, para falar dos processos que foram feitos, do livro didático, do Conta para Mim, do Grafogame, da mudança, do aumento das vagas, que teve, do ensino técnico. A gente expandiu em 500 mil o número total de ensino técnico em um ano. Escola cívico-militar. A escola cívico... Não, se você pegar... Não, o que vai acontecer? Eles vão comparar. 14 anos antes, com um ano só que eu passei lá, teve mais aumento na qualidade do ensino. Isso mensurado estatisticamente, auditado. Em um ano teve mais, continua ruim, mas o ensino médio melhorou mais em um ano lá do que em 14 anos anteriores. Continua ruim. Então, assim, o que acontece? Vai me soltar para conversar, eu vou moer os caras. Eu vou falar, ó, vai aparecer gente, não, porque o presidente Bolsonaro é genocida. Aí você aqui que comprou o respirador mais caro. Olha aqui o preço que eu paguei lá no MEC, olha o que você pagou aqui. Teu respirador, teu gel. Não, vocês acham que a estrutura não está se mexendo para me pegar? Lógico que está. Fala do lance que você disse, eu peço perdão de joelho. Pô, e não vieram respirador, falar. Aquela história lá do Cebolinha, que eu fui inocentado, o juiz falou, não tem nada, foi por causa de respirador. Não, então, ele sofreu um processo no Supremo, falando que um tweet dele do Cebolinha, quando eu conto aqui, eles não acreditam. O Cebolinha, o que é o Cebolinha? O Cebolinha é um personagem e o Cebolinha, por falar, é trocar o L pelo R. Daí estava segurando uma bandeira de um partido. Ainda não podemos nem falar, de um partido, não era do país. E aí, o cara começou a ser processado por racismo. Porque tinha compra de respirador. O respirador era 10 vezes mais caro do que o justo. Daí teve um embaixador que foi lá, não, porque isso é racismo, tá bom, então me vende pelo preço justo, com lucro, mas justo, que eu vou aí na porta da embaixada de joelhos pedir desculpa para você. Para salvar a vida eu faço isso. Não pediu. E você concorda que se fosse para fazer, só para descarnear, só para tirar onda com ele, fala assim, agora eu vou vender para você só para você vir de joelho aqui. Você acha que não iam fazer com ele? Não precisa. Fizer. Sabe por que não precisa? Porque tem gente aí fazendo fila para vender o Brasil para esses caras. Entendeu? Tem fila de sem vergonha querendo entregar a nossa nação de bandeja a troco de banana para esses caras. E o que aconteceu com o processo do Cebolinha? Ele chegou aqui, já tinham espalhado que ele era racista. Olha, racista que está sofrendo o processo. E aparecia... É como agora, improbidade administrativa. Está sendo processado. Racista. Pensa que eu sou nazista, que eu falo... Eles espalham. Falam mal de negro, falam mal de... Até agora aparece. Já foi processado por racismo. Como foi processado por racismo? Sabe o que aconteceu? Estava no Supremo sendo processado por racismo por causa do Cebolinha. Sendo que tem um docinho aí que já fez post, alguns, não mais de um, falando acelela, e botando L. E com ele não aconteceu nada, não foi racismo. Aí, quando ele deixou de ser ministro, ele tinha foro privilegiado, ou seja, ele só podia ser julgado pelo Supremo. E aí, quando ele foi julgado pelo Supremo, ele estava sendo processado por racismo. Quando ele veio para cá, ele deixou de ser ministro. Aí ele perdeu o foro privilegiado, desceu o processo para a primeira instância, para um juiz concursado. E aí a Polícia Federal falou, cara, não tem nada de crime aqui. O Ministério Público, lá de não federal, o estadual, falou, não tem nada aqui, cara. Pode arquivar. E o juiz arquivou. Então, quando falar, ele sofreu processo por racismo. Foi arquivado, cara. Por que eu tava tão desesperado para comprar os respiradores? Porque na época, eu já falei, o Mandetta, eu fui o primeiro a ser acionado pelo Mandetta, porque eu tinha os hospitais e eu podia liberar os médicos e os enfermeiros antes. O Mandetta me procurou primeiro, falou, tá vindo essa doença,
e a expectativa é que vai morrer 4 milhões de brasileiros dessa doença em um ano. O ano, isso é, em 2020 morreriam 4, eu falei, 4 milhões, Mandetta, e vai morrer assim, vai ser uma catástrofe, vai ser... Então eu estava correndo, eu Não, ele me chamou em casa, cara. Eu lembro de noite, ele chamou, cara, me ajuda aí, cara. A gente deslocou todos os recursos que a gente podia no MEC para os hospitais universitários, tanto é que você não escuta um ai. Por que não sai uma matéria falando dos hospitais universitários? Vocês acham que se ele tivesse escorregado em qualquer aspecto de dinheiro, de verba, de orçamento, não tinha caído um prédio em cima dele de processo, de improbidade administrativa, caramba? Não teve nada. De repente, um ano depois, aparece esse lance. Que muita coincidência. O que está acontecendo para, de repente, aparecer isso? Não fica de pé. Não fica de pé. O pessoal está apavorado porque eles viram o que eu sou capaz de fazer no MEC. Não fica de pé. Se o cara chegar para discutir qualquer um, como é que chama? Gestor, eu vou moer o cara. Eu vou moer esses caras. Com número, comparando o número entre o meu desempenho lá no MEC com qualquer um desses caras da Tigrada. Ficam falando, foi o pior ministro da educação. É impossível, é impossível. Ele teria que ser muito competente para ser o pior ministro da educação. Quando a gente pegou o MEC, o Brasil era o pior país da América do Sul. Quem mais ficou lá chama-se Fernando Haddad. O troféu é dele, o pior da América do Sul. Depois tem o Cid Escavadeira, né? Tem o Cristóvão Buarque, que a obra dele foi fazer aquele mural do Paulo Freire lá na frente do MEC. Então, assim... Que a gente não conseguiu derrubar. Tem o Bigodinho, que gosta de furar fila no aeroporto, né? Passar na frente porque ele é especial, Bigodinho. Né? O Mercadante, Bigodinho, gosta de furar fila no aeroporto. Então, assim, é impossível. Mas eu não fui o pior. Porque se eu tivesse sido mais ou menos, ou meio ruim, eles tinham me deixado lá. Exatamente. Eu não ia. Eles ficaram apavorados, que eles viram o que eu estava fazendo. Não, a Tabata falou, o problema dele é que ele faz. O problema dele, o Vélez não fazia. Está escrito isso, a Tabata reconheceu o problema que ele consegue entregar. Se eu ficasse lá, ia ter uma revolução no ensino e na educação no Brasil. Vai ter um legado grande. Esse um aninho e 2 meses que eu passei lá, vai ter um baita legado. Não vão conseguir desmontar tudo. Agora, eu vou testemunhar uma coisa para vocês. Ele foi chamado 9 vezes. 9 vezes ao Congresso. Ele foi chamado 9 vezes, cara. Uma no plenário. Convocado. Ele foi convocado 9 vezes. Cada vez que ele ia, ele chegava lá 8 da manhã, saia 8 da noite. Eles vão revezando para bater. Eles vão lá, comem, tomam café, vai lá, fica lá 40 minutos batendo e troca. Você imagina, é um comitê, é um MMA. Ele brigou com todo mundo. E eu ficava assistindo, você imagina a angústia de ver o teu irmão, os caras batendo ali. Ele foi defender o governo, cara, 9 vezes. Ele foi defender o correto 9 vezes. E ele foi envelhecendo na minha frente, bicho. Basta ver as minhas fotos aqui. Era pretinho aqui, pô. Então, isso aí, e depois de ter defendido o governo, depois de ter defendido o que é correto, pô, o cara foi lá botar a cara a tapa para falar, droga na universidade é sério, problema sério. Morrem todo ano morrem jovens, morrem brasileiros em função disso. E droga não é bonito, não é glamurosa. Droga o nome já diz tudo. E não é só isso, cara. O problema da droga é o seguinte: você fuma o seu baseado e depois a sua mãe é sequestrada ali para os caras sacar dinheiro do banco 24 horas. Isso se eles não estuprarem a sua mãe quando eles sacarem o dinheiro. Os caras que estão lá sacando, estuprando e sequestrando estão envolvidos com narcotráfico, cara. É o esquema, cara. Não é separado. O cara que vai te vender a droga não é um cidadão de bem. Não dá para ele ser um cidadão de bem. É um pouco revoltante, é desgastante, mas, enfim, isso só mostra o potencial. Se eles não tivessem com medo ou não vissem um potencial muito grande do que a gente consegue fazer para desmontar esse mecanismo podre, esse mecanismo é podre.
Esse mecanismo o que vocês têm que entender é que esse mecanismo não tem como você falar, não, vamos tentar ver se dá, se é possível. Esse mecanismo não tem conserto possível. Não tem conserto possível. E não adianta. Se eles me tirarem os direitos políticos, eu vou continuar lutando. Bom, era esse o desabafo que eu tinha para falar. Peço perdão que normalmente eu sou mais brincalhão, eu não costumo me exaltar tanto nas lives, mas é uma coisa que mexe muito comigo, ver um monte de pilantra e vagabundo solto, rindo, roubando um monte de dinheiro, ficando bilionário, e esses jornalecos miseráveis colocando Weintraub em probidade administrativa, entendeu? Probidade administrativa é a... Bom, é isso, gente. Antes que eu fale alguma bobagem a mais, eu me enrole ainda mais. Bom, obrigado aí pelo apoio, obrigado aí pela força, pela defesa. A gente agradece vocês aí que vocês... A defesa de vocês é muito importante nas redes. O pessoal fala, não sobe hashtag, sobe sim, reza. Se vocês agradeço as orações. Vocês que defenderam a gente, cara. Vocês que defenderam a gente. Vocês são Se vocês forem olhar, não tem ninguém lá em cima defendendo. Em cima tem, né? Romanos 8:31, se Deus é por